Eu venho de uma carreira de executivo de mais de 30 anos em empresas pequenas, médias e grandes, e depois, por um processo de decisão própria, de mudança de carreira, de filosofia de vida, eu busquei uma consultoria para me assessorar nesse processo de mudança e decidi caminhar na direção de um trabalho mais de academia, consultoria e aconselhamento. Na realidade, o que a gente diz, e eu sempre prego isso de uma forma muito popular, muito informal, a estratégia ela existe na cabeça e na alma de todo empreendedor. Toda pessoa que empreende alguma coisa, na realidade ela resolve montar um simples negócio, qualquer negócio, porque ela tem uma percepção que existe um mercado para aquilo e porque ela tem como fazer aquilo. Então, imagine um simples loja de doces. A pessoa acha que tem um mercado naquela região para abrir uma loja de doces e tem, ou sabe quem tem, a habilidade de fazer doces. Então, aí começa a estratégia. E a coisa acontece assim mesmo. Os empreendedores individuais começam assim, pequenos, e essa estratégia, às vezes tem um sócio, 2 sócios, e aí depois um funcionário ou 2 funcionários, são poucas pessoas ligadas tão próximas que a estratégia, ela permeia quase que passa por contato de vivência, de pele. E a estratégia vai acontecendo, vamos abrir, vamos crescer, vamos abrir outra loja, está dando certo, não está dando certo, o que deu certo, o que deu errado, isso acontece ali. Então, na realidade, a estratégia existe em qualquer empreendimento. Ao longo dos anos, vários professores e estudiosos vieram desenvolvendo formas, metodologias e parâmetros para formalizar essa estratégia. Então, o que a gente faz hoje, através da Fundação Dom Cabral, é uma metodologia de formalização de uma estratégia um pouco mais sofisticada ou complexa, ou de porte maior, para que essas empresas, então, que já passaram daquela fase inicial, consigam manter um crescimento, um planejamento, uma estratégia, de certa forma, de uma forma adequada. Tudo isso que eu disse tem um sentido que nós até devia ter começado por ele. É a necessidade de planejar. Nenhum negócio, nenhuma organização, nenhuma instituição, mesmo que seja do terceiro setor, que não seja com um objetivo máximo de lucro, nenhum negócio funciona sem um planejamento mínimo. A necessidade de se planejar é a necessidade de prever. Vai ter mercado para isso? Eu consigo fazer isso? Com que qualidade que eu consigo fazer isso? Qual é o mercado? Que tamanho é esse mercado? Que preço ele paga? Se ele paga um determinado preço, eu consigo fazer com custo, E, inclusive, empresas do terceiro setor também precisam ter esse tipo de planejamento. Então, a necessidade do planejamento vem antes até de tudo que eu tinha dito, por onde eu iniciei. Já está sendo uma prática no Brasil que a empresa começa com um plano de negócio. Quando a pessoa resolve empreender, a primeira coisa que ela faz é ela própria ou ela contratar alguém ou pedir a ajuda de alguém para fazer um plano de negócio daquilo que ela quer empreender. Então, isso já é o planejamento. Então, hoje, o planejamento não precisa. Aquela historinha que eu contei é porque vem sendo assim, na maioria das vezes, ao longo dos centenas de anos que tem acontecido. Mas não precisa ser assim. A empresa já pode nascer com um planejamento. Então, não existe, a empresa nasce sem planejamento e um dia ela resolve, ela precisa ter. Então, na realidade, ela pode nascer já com planejamento. Hoje, várias dessas empresas, startups, empresas que estão saindo de dentro das empresas júnior das faculdades, ou de centro de desenvolvimento de novos empreendedores, tem até fundo de investimento que investem na cabeça desses novos empreendedores. Todos eles começam com alguma ideia e imediatamente já fazem o que a gente chama de plano de negócio. Ou, muito comum falar o termo em inglês, de um business plan. Esse business plan, ou plano de negócio, é exatamente isso. Qual é o meu mercado? Como é que eu vou fazer? Quais são as atribuições, as competências que eu preciso para fazer? Quanto que eu vou gastar? Qual o lucro esperado? Então, isso é um planejamento estratégico já.
As empresas que não passaram por isso, ou que não nasceram dessa forma, muitas delas são obrigadas a fazê-lo, ou por uma exigência de alguns organismos, principalmente os bancos de investimentos, os bancos de fomento hoje, exigem que você faça um plano de negócio para conseguir ter acesso a recursos. E às vezes o próprio empreendedor, ele é sensibilizado para a necessidade dessa formalização de diversas formas. Ou porque os outros colegas, os outros pares, concorrentes no mercado estão fazendo, ou porque ele leu, aprendeu, foi em alguma... Enfim, ele é sensibilizado de alguma forma, são diversas formas. Tudo que se estudou no mundo até hoje, sobre inclusive essas metodologias de planejamento estratégico e da condução da estratégia, levando a uma gestão por resultado, isso não é nenhum modismo, não é uma coisa que nasceu ontem. Isso é uma tendência que veio num crescendo de estudos, de novas metodologias que foram sendo agregadas umas às outras, de forma que você hoje tem um ferramental, uma série de metodologias que podem ser disponibilizadas para as empresas, inclusive para as empresas pequenas. Manaus pode sim ser um grande polo, dominando todo esse conhecimento, não só natural, econômico, mas também ligado às questões do meio ambiente, da ecologia, para irradiar em toda essa Amazônia, pegando desde o Pacífico até o Caribe e até o Atlântico aqui, da onde a gente banha o Brasil. Essa é a minha esperança aí para Manaus.